Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 220 do Jurisprudência em Teses do STJ. O tema da edição é Princípio da Insignificância, segunda edição sobre o tema. Antes de começar aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, que eu estou te esperando nesse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Gente, uma assinatura completíssima, um material feito com muito carinho, semanalmente atualizado, com esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. E não tem isso de ter que pagar de novo sempre que sair edital novo não, tá? Uma assinatura única para várias carreiras, mais de 100 planos de leitura, inclusive planos por edital. Além disso, vem conhecer o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica e focada na tua realidade, e também a Editora Integrada, essa editora que já ajudou tanta gente a publicar aquele livro que estava ali na gaveta e que, quem sabe, até pode ser muito útil em uma futura prova de título. Então, sem mais delongas, vamos iniciar as teses de hoje. As teses 1 e 2 serão analisadas conjuntamente. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, súmula 599 do STJ. Tese 2. É possível excepcionalmente afastar a súmula 599 do STJ para aplicar o princípio da insignificância aos crimes cometidos contra a administração pública quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado. Então vamos lá, primeiro ponto, o que é o princípio da insignificância? O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Tipicidade material, professor, como é isso? Gente, a tipicidade ela é formal, que é aquela adequação da conduta do agente ao fato descrito na norma penal, mas também existe a tipicidade material, que é a agressão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Então, como o direito penal ele está restrito a tutelar aqueles bens jurídicos que são extremamente relevantes, protegendo daquelas agressões que são injustas, que têm uma reprovabilidade maior, não faz sentido que o direito penal vá ser utilizado em situações que são bagatelares. Então, se uma lesão é ínfima a um bem jurídico, não faz sentido a tutela do direito penal. Então, é por isso que não existe só a tipicidade formal. A tipicidade formal é a mera adequação, mas a tipicidade material ela vai verificar se aquele nível de agressão é suficiente para que exista a tutela do direito penal. E aí, em um determinado julgado, que foi o HC 84412-0 de São Paulo, o ministro Celso de Mello trouxe 4 requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do princípio da significância. Eu, particularmente, tenho minhas críticas, eu acho que isso aqui é muito retórico, eu acho que é até um pouco confuso, porque esses requisitos objetivos e cumulativos se confundem entre si na prática, mas o fato é que a doutrina, a jurisprudência, enfim, mais ainda as bancas de concurso adoraram esses 4 requisitos, e por isso é muito importante que você memorize e aprenda a replicar. Então, quais são os requisitos? Você vai pensar em ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e expressividade da lesão jurídica provocada. Então, a ofensividade tem que ser mínima, tem que existir nenhuma periculosidade social na ação, o grau de reprovabilidade do comportamento deve ser reduzido e a lesão jurídica provocada deve ser inexpressiva. Havendo esses 4 requisitos objetivos e cumulativos, é possível aplicar o princípio da insignificância, que, como nós já vimos, é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Beleza. E aí, a primeira tese trata
do inteiro teor de uma súmula, a súmula 599 do STJ, segundo o qual é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública. Então, essa é a regra. Por quê? Porque se entende que esses 4 vetores não estão presentes, via de regra, em um crime praticado contra a administração pública. Se entende que há um elevado grau de reprovabilidade, especialmente, e que esse elevado grau de reprovabilidade é incompatível com o princípio da significância. Certo, essa é a regra, inclusive simulada. Tem exceção? Tem. Então, entende-se que, excepcionalmente, essa é a tese 2, é possível aplicar o princípio da insignificância no crime praticado contra a administração pública quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado. Então, temos aqui alguns exemplos. O melhor deles talvez seja o caso do crime de descaminho. E aí, veja só como é ínfimo, né? No caso de descaminho, se entende que existe uma atipicidade caso o valor do débito tributário não ultrapasse R$ 20.000. Olha só, para crimes normais, né, crimes contra pessoas físicas, digamos assim, um crime de furto, o vetor que se utiliza atualmente é 10% do salário mínimo, então R$ 130. Eu acho que isso quebra um pouco a argumentação no sentido de que algo tão excepcional assim, o princípio da insignificância em crimes praticados contra a administração pública. Mas vamos aqui no que está escrito, né? Então, o que está escrito aqui é a tese 1, que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, súmula 599 do STJ, e tese 2, que é possível excepcionalmente afastar a incidência da súmula 599 do STJ para aplicar o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a administração pública quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado. Tese 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato cometido contra a administração pública, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa, a fé pública e possui elevado grau de reprovabilidade. Então, gente, aquela primeira conversa, tá, que nós tivemos, ela continua aqui, tá? Eu não vou repetir todas as vezes os requisitos objetivos e cumulativos para a aplicação do princípio da significância, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Temos aqui no caso concreto o que? Um estelionato praticado em face da administração pública. Cabe o princípio da significância? Cabe não. Por quê? Porque há um elevado grau de reprovabilidade. Então, não há aqui o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e sim um elevado grau. Então, um dos vetores que são objetivos e cumulativos não está preenchido. Caso concreto aqui, julgado pelo STJ quinta turma em 2020, foi exatamente uma situação em que o indivíduo médico ele registrava o ponto em um hospital público e ele não trabalhava. Se entendeu aí que existia um crime de estelionato. E por conta desse estelionato, que seria um estelionato majorado, apesar do termo utilizado ter sido qualificado, um termo equivocado, não é possível aqui aplicar o princípio da insignificância. Então, tese 3, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato cometido contra a administração pública, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública e possui elevado grau de reprovabilidade. Tese 4. A obtenção de vantagem econômica indevida mediante fraude ao programa do seguro-desemprego afasta a aplicação do princípio da insignificância. Gente, mesma coisa. Qual o motivo aqui? Reprovabilidade. Se entende que a reprovabilidade aqui é incompatível com o princípio da insignificância. Então, aqui, estelionato envolvendo recebimento de seguro-desemprego. Então, imagina aí um contrato de trabalho simulado e o indivíduo
dá baixa nesse contrato de trabalho simulado para receber seguro-desemprego. Aplica o princípio da significância? Não. Estelionato envolvendo FGTS aqui, só para a gente aprofundar um pouco, aplica o princípio da significância? Aplica não, tá? Também não. Quanto à questão aqui do seguro-desemprego, eu só quero destacar que existe, inclusive, recurso repetitivo, tá? Foi em um julgado da terceira seção, no RESP 1.709.029 de Minas Gerais. Então, tese 4, a obtenção de vantagem econômica mediante indevida fraude ao programa do seguro-desemprego afasta a aplicação do princípio da insignificância. Tese 5. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da previdência social. Então, crime aqui de apropriação indébita previdenciária, que é aquele crime de deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal convencional, e o crime de sonegação de contribuição previdenciária, que é o crime de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante uma das seguintes condutas. E aí temos, por exemplo, omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento, deixar de lançar mensalmente os títulos de contabilidade, ou omitir total ou parcialmente receitas ou lucros aferidos, remunerações pagas, etc. Em todas essas situações aqui, nós temos o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Aplica-se o princípio da insignificância? Não. Motivo? Vou nem repetir, porque todo mundo já sabe. Elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. Agora, temos aqui decisões em sentido contrário. Então, por exemplo, a decisão aqui de 2018, da sexta turma do STJ, no caso concreto, o valor não ultrapassava R$ 10.000, o valor devido, e aqui só o valor principal, tá? Sem juros e multa. Era R$ 10.000, então se entendeu que como o valor era irrisório, nesse caso concreto, se aplicava ali de forma excepcional o princípio da insignificância. E aí, na edição 87, a tese 11 traz exatamente isso, que aplica-se o princípio da insignificância ao crime de apropriação indébita previdenciária, quando, na ocasião do delito, o valor do débito com a Previdência Social não ultrapassa R$ 10.000. E aí, esse valor hoje deve ser R$ 20.000, né? Porque esse valor foi atualizado. Na época, era o valor que estava vigente lá no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. Hoje seria R$ 20.000. Então, olha só que interessante. É tão excepcional que até R$ 20.000 é possível aplicar o princípio da insignificância, enquanto em crimes patrimoniais comuns, o limite que a jurisprudência tem aceitado é 10% do salário mínimo. Então, tese 5, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da Previdência Social. Tese 7. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 7492 de 86, diante da necessidade de maior proteção à credibilidade, estabilidade e rigidez do sistema financeiro nacional. Gente, por que não se aplica aqui? Qual é o fundamento? Os julgados não trouxeram de uma forma muito clara, mas eu iria aqui pela expressividade da lesão jurídica provocada, devido a quê? Devido à necessidade de se garantir que o sistema financeiro nacional seja rígido. Então, uma lesão contra o sistema financeiro nacional, de fato, acaba por ter uma expressividade da lesão jurídica provocada. Então, tese 6, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 7492 de 86, diante da necessidade de maior proteção à credibilidade, estabilidade e rigidez do sistema financeiro nacional. Tese 7, nos crimes ambientais é possível a aplicação do princípio da insignificância
como causa excludente de tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Tem alguma diferença, gente, para a regra? Tem não, tá? Mesma coisa. Ofensividade, periculosidade, reprovabilidade e lesão jurídica provocada, né? Expressividade da lesão jurídica provocada. Então, a ofensividade tem que ser mínima, a periculosidade tem que ser zero, né? Então, nenhuma periculosidade social, tem que haver um reduzido grau de reprovabilidade e a lesão jurídica provocada também tem que ser inexpressiva, né? Então, só a periculosidade que tem que ser sempre nenhuma periculosidade. Então, a ausência de periculosidade é o termo utilizado aqui em crimes ambientais, sinônimo perfeito. Temos, inclusive, uma tese 6 da edição 218 do Jurisprudência em Tese, que traz esse texto quase que idêntico, mesma coisa daqui. Então, é possível aplicar o princípio da insignificância nos crimes ambientais? É possível. Quais são os requisitos? Os mesmos da regra geral. Então, vamos reler aqui a tese 7. Nos crimes ambientais, é cabível a aplicação do princípio da insignificância como causa excludente de tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. As teses 8 e 9 serão analisadas conjuntamente. Tese 8: é inaplicável o princípio da insignificância ao delito de violação de direito autoral. Tese 9: é inaplicável o princípio da insignificância na conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, diante da reprovabilidade e ofensividade do delito. Quanto a essa tese, temos uma súmula, tá, gente? Súmula 502 do STJ, presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então, vamos lá. Aplica o princípio da insignificância em violação de direito autoral? Não. Não se aplica. Quais são os requisitos aqui que não estão presentes? Se está aqui diante de uma conduta com especial reprovabilidade e especial ofensividade. Ofensividade por quê? Porque traz sérios prejuízos à indústria fonográfica brasileira, aos comerciantes legalmente constituídos, ao fisco. Então, enfim, nada aqui de falar sobre adequação social. Ah, mas em todo canto vende DVD pirata. Agora até menos, né? Porque já não se utiliza muito DVD. Mas, enfim, os prejuízos causados se entende que são prejuízos muito gravosos, então a conduta muito ofensiva. Então, tese 8: é inaplicável o princípio da insignificância ao delito de violação de direito autoral. Tese 9: é inaplicável o princípio da insignificância na conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas diante da reprovabilidade e ofensividade do delito. Tese 10, gente, já é a última tese de hoje. Não é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de dano qualificado ao patrimônio público diante da lesão a bem jurídico de relevante valor social que afeta toda a coletividade. Então vamos lá, dano qualificado, está lá no 163, parágrafo único, é aquele dano que é cometido contra patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. É possível aplicar o princípio da insignificância no caso de dano qualificado em virtude desse bem ser patrimônio da União, Estado, DF, município, autarquia, enfim, ser patrimônio público? Não, não é possível. Por quê? Porque temos aqui a lesão ao bem jurídico de relevante valor social e que afeta toda a coletividade. Então, qual é o vetor aqui que está afastado? É a expressividade da lesão jurídica. A lesão jurídica que ela é expressiva e, de fato, é um bem jurídico de relevante valor social e que afeta toda a coletividade.
Então, aqui fica naquela regra da súmula 599 do STJ, né? Não se excepciona a regra de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Então, como é que ficou aqui a tese 10? Não é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de dano qualificado ao patrimônio público diante da lesão a bem jurídico de relevante valor social que afeta toda a coletividade. Então, meus amigos, o podcast de hoje foi curtinho. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite. Você vem sempre aqui, está sempre me ouvindo, mas ainda não faz parte do Clube da Lei? Vem fazer parte do Clube da Lei. Nós vamos contribuir muito com os teus estudos. Eu tenho certeza que você vai ter uma nova etapa do teu estudo antes e depois do Legislação Integrada. Tenho certeza disso, porque é um material feito com muito carinho, semanalmente atualizado, e te dá um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência. Tudo isso em um método pensado para você e em uma assinatura única, que não vai te obrigar a comprar material novo a cada edital. Uma única assinatura, várias carreiras e mais de 100 planos de leitura. Então vem fazer parte do Clube da Lei que eu te aguardo. Vem também conhecer o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a organizar os teus estudos de uma forma super estratégica e focada na tua realidade. E por último, vem conhecer também a Editora Integrada, essa editora que aí já ajudou tanta gente a publicar aquele livro que estava ali na gaveta, aquela monografia, tese, dissertação, TCC, que estava ali perdido, triste, achando que nunca ia ser lida por ninguém, que nunca ia ser publicada. E com a Editora Integrada, nós democratizamos esse acesso, permitimos essa publicação e muitas vezes essa publicação ainda consegue ser utilizada em provas de título. Então, algo muito importante para você concurseiro. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a vocês e até a próxima.